Quando eu percebi que a dor tinha uma função didática na minha vida, ela perdeu o aspecto dramático. Deixou de ser aquela coisa desesperadora, revoltante ou deprimente. E passou a ser um momento de reflexão. O que essa dor veio fazer na minha vida? O que eu não vi? O que eu deixei de perceber que estava nesse caminho, que essa dor ia chegar? Como eu podia ter evitado? O que me faltou perceber para evitar esse caminho? E nessa reflexão eu encontrava. É porque eu olho para trás da minha vida e percebo que eu cresci, aprendi, me fortaleci, me desenvolvi, ganhei sabedoria, vivência. Foi nos momentos de dor, nos momentos de sofrimento. As maiores dores que eu tive foram de traição. Confiar em alguém e ter essa confiança traída. Então, ao invés de eu ficar pensando na atitude da traição, que é a atitude do outro, eu comecei a pensar na minha atitude. Antes do cara me trair, eu confiei nele. Esse foi meu erro. Desse erro eu posso tratar. É como aquela coisa que a gente falou. A gente emana uma frequência vibracional, como se fosse um rádio. Eu não sei definir racionalmente como é que é isso. Eu sei que dá para sentir. E as pessoas sentem quando é uma coisa aguda. Por exemplo, tem um grupo de pessoas que são de boa vontade, que são honestas, estão conversando aqui, e vem uma pessoa, um pilantra, querendo se aproximar. E nego já sente uma onda errada. Pô, meu santo não bateu com o santo desse cara. Não fui com a cara desse sujeito. Isso é intuição. Você está sentindo a dissintonia da vibração pessoal dele com a vibração das pessoas ali, que são pessoas honestas. Só que ali se percebeu porque é uma coisa muito aguda. Isso existe de forma sutil também. A coisa não é sempre aguda. Você não tem o máximo da sabedoria e o máximo da pilantragem. Você tem infinitos degraus aí nesse meio. Então você praticando isso, você começa a sentir a vibração da pessoa. Quando ela esconde alguma coisa, está no olhar. Sabe? Você começa a perceber. É um estudo que você vai levando ao longo da vida. A vida coloca o elemento didático na sua frente. Se você tiver interesse em aprender e aprender, você não vai precisar passar pela dor. A dor, ela tem uma função didática. Ela vem quando você se recusa a aprender. Ela te dá a oportunidade. Você não aprende, ali na frente ela vai te dar um tombo. Que vai ser outra oportunidade. Você tem que aprender a sua lição. O que vai ser preciso acontecer para você aprender? Aprender não é opcional. Opcional é se você vai aprender de um jeito ou não. Vai ter que precisar de outro. Porque você tem que aprender. Eu sinto isso na vida. As coisas que você tem que aprender, você tem que aprender. É melhor aprender por bem. Senão a dor vem aí. Na recusa de aprender, a dor se faz mestra. Isso me faz entender as dores do mundo, cara. A humanidade, como um indivíduo, está em evolução permanente. Se você pega a história, você percebe. As relações sociais estão em evolução permanente. Sempre. E aí você olha, as pessoas são condicionadas a pararem e não aprenderem, a terem a noção de que a impressão, a ilusão de que já sabem. Então elas se recusam às lições. E aí o sofrimento vem. Você olha para o mundo, tem muito sofrimento. Quando o ser humano perceber na dor a função didática, perceber que a função da vida, maior de todas, porque são muitas, mas a maior função da vida é aprender, a dor vai deixar de ser necessária. Quando o ser humano se dedicar a aprender mesmo, de verdade, não é que não vai existir dor, mas o trato com ela vai ser diferente. Não vai ser desesperado. Não vai ter um medo danado da dor. A dor vai fazer parte. O que essa dor está fazendo na minha vida? Ela vai fazer parte do ensino e vai perder o aspecto dramático. Porque quando você tem muito orgulho, a dor chega e você se sente vítima. Isso não é justo. Você se deprime, ou você se revolta, arruma um culpado. Foi porque fulano disse isso, porque fulano não fez aquilo, e tira a sua própria responsabilidade. O que você faz? Você podia ter um trabalho interno que te melhorasse, você deixa de fazer esse trabalho e provavelmente vai cometer o mesmo erro ali na frente. Tem tanto buraco pela vida, cara. Se a gente tem que cair neles, que pelo menos caiamos em buracos diferentes. Não ficar caindo no mesmo buraco. Você já conhece aquele buraco, cai lá de novo, cara. Muda de buraco, pelo menos. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Kie, mais uma vez aqui. Mas antes de tudo, eu queria desejar um feliz ano novo. Eu espero que vocês tenham passado esta nova fase da melhor maneira possível, seja com a sua família, com seus amigos ou sozinho. Vamos pro vídeo. Cara, eu tava muito tempo sem postar vídeos por aqui. Desculpa o barulho
dos veículos passando. Infelizmente eu só tive essa oportunidade de gravar agora, porque eu nem ia gravar na verdade. Mas esse vídeo do Eduardo me tocou bastante, porque reflete muito o que eu estou passando agora, o que um amigo muito próximo meu está passando, que é essa mudança, sabe, de hábitos e de vida. Eu estava vindo num ciclo de autodestruição muito grande depois de um trauma que aconteceu comigo há uns 3 anos atrás. E depois desse trauma eu só sabia mascarar o abismo e a minha dor, como ele falava. Eu não parei para aprender com ela, eu não parei para refletir que os hábitos ruins que eu tive e que eu estava continuando a fazer foi exatamente o que me levou até aquele trauma, sabe? E depois do trauma eu só me isolei, eu só me entorpeci com bebidas, cigarro, fumaça, maconha, enfim, festas, mulheres, tudo que o mundo tem a oferecer, sabe? Só que, como o Eduardo falou, o problema não está na parte externa, o problema está na parte interna da gente. Enquanto a gente continua bagunçado, enquanto a gente continua perdido, enquanto a gente não se entende através das coisas que acontecem com a gente, através das dores que a vida nos dá, as correções que Deus e o universo nos dá, a gente sempre vai continuar caindo no mesmo buraco de novo e de novo. E esse ano eu decidi mudar. Eu me vi com a mesma rotina há mais de 3 anos, fazendo as mesmas merdas, pecando nas mesmas coisas e caindo nos mesmos buracos. Seja na área amorosa, querendo quem eu não posso ter, seja na área financeira, tendo dificuldades, sendo na área profissional, não me encontrando no meu propósito de atuação na área que eu me formei, seja na área espiritual, me afastando de Deus. E o resultado disso, bagunça, bagunça e bagunça, externa e interna, porque ambos se refletem. A vida, cara, é um equilíbrio do seu mundo interno e o mundo externo. As coisas que acontecem com a gente são produzidas pelo que a gente emana. Como o Eduardo falou da vibração, se você está com medo, se você está ansioso, se você está com raiva, se você alimenta energias e vibrações baixas, você vai atrair esse tipo de coisa para sua vida. Se você está produzindo hábitos ruins e se você encoraja isso, você só vai atrair pessoas com esses mesmos hábitos ruins para te fazer piorar cada vez mais. E não adianta tentar preencher esse vazio, não adianta tentar mudar essa parte que te dói buscando coisas lá fora, sabe? Porque o mundo, cara, a matéria, esse cubo que a gente vive é ilusão, é superficial, não é a substância real, sabe? A sua essência é Deus. Você tem uma centelha divina dentro de você. E quanto mais a gente se afasta dessa centelha divina, mais a gente se perde. Eu tenho entendido isso cada vez mais. Você tem que morrer antes de morrer, sabe? Você tem que matar esse seu ego. Você tem que olhar para as coisas que você não quer mais e dizer: chega, esse não sou eu. Eu quero ser melhor. Eu quero ser outra coisa. E você tem todo o direito de mudar. Não importa a opinião dos seus familiares, da sua namorada, dos seus amigos. O que importa é a sua satisfação e o caminho reto, o caminho da justiça, o caminho feito para você e não o caminho dos outros. A gente se engana olhando a vida dos outros, às vezes tendo inveja, às vezes pensando que se eu fizesse o que fulano faz, talvez realmente eu seria mais feliz. Se eu fizesse o que Beltrano faz, talvez realmente eu estivesse ganhando dinheiro. Mas você concorda com o que fulano e Beltrano está fazendo? Você apoia esse tipo de coisa? Ou você se trairia para ter o que eles têm, sabe? E é esse tipo de ajuste que você precisa fazer, porque se você se enganar e procurar um caminho que não é seu,
você só vai cair em buracos. Se você olhar o caminho de tal pessoa e querer seguir, fazer igual ela, adivinha, vai dar tudo errado para você, porque esse não é o seu caminho. Cada um tem um caminho específico, cada um veio com dons e propósitos específicos para realizar nessa terra. Mas o problema é que a gente se compara e a gente esquece de procurar o que realmente a gente é. E nessa procura, cara, eu me perdi bastante. Eu morri várias vezes durante a minha vida. Eu já fui a criança que andava ensacada com a Bíblia debaixo dos braços. Depois eu morri, me tornei outra coisa quando saí da casa da minha mãe. E no meu próprio caminho, no meu próprio entendimento, eu me tornei aquilo que eu mais queria. Porém, eu não sabia que isso me levaria para o buraco, para a cova, para a morte. Para uma nova morte, a partir de muita dor, sabe? E eu passei mais de 2 anos para aprender com essa dor que já foi gigante. Eu poderia ter aprendido no dia, em uma semana, mas levaram anos para eu aprender com essa dor. Por quê? Porque eu mascarei a dor, eu não queria olhar para ela, eu não queria mudar o que eu estava fazendo de errado, mas agora eu quero. Eu sei que o tempo é relativo, eu sei que as datas já foram modificadas nos calendários, eu sei que essa virada do 31 de dezembro para o 1 de janeiro não significa realmente nada para você. Para o mundo significa, mas para você, realmente, o que é que mudou? Nada, porque você não mudou. Não adianta esperar que o mundo seja melhor com você, que as coisas caiam do céu. Meu amor, as coisas só vão melhorar quando você melhorar. As coisas só vão fluir na sua vida quando você achar o seu caminho e parar de querer seguir o caminho do outro. Porque o caminho do outro é com ele. O que ele passou você não sabe e o que você viveu ele também não faz ideia. Ou seja, cada um tem seu quadrado aqui nesse mundo. Eu me reencontrei novamente lendo a Bíblia, vendo os conselhos que o rei Salomão deixa ali em Provérbios. Inclusive, eu indico a leitura de Provérbios para você. É um livro bem pequenininho, porém extremamente valioso, porque mais valiosa é a sabedoria do que o ouro e a prata. E o entendimento do sábio é o que faz sua vida fluir, é o que faz as bênçãos chegarem, sabe? Dos céus, de Deus e do mundo. Às vezes a gente tá frustrado com as coisas, a gente não consegue o que a gente quer, a gente acha que tudo dá errado pra gente, a gente acha que a gente que é o azarado. Fulano faz tudo de errado e dá certo pra ele, por quê? Porque fulano não é você, você é você, e você precisa parar de querer ser igual a fulano, parar de querer imitar fulano e começar a ser você, né? A se conhecer e ser quem você realmente é. Eu acredito que a maioria dos erros que a gente comete é querendo ser quem a gente não é. É aí que começa o grande erro. Porque se você seguisse a sua essência principal, você teria toda a abundância do mundo. Mas a gente se afasta dela. A gente cai nos mesmos buracos. Então, como o Eduardo falou, se for para cair em um buraco, que seja outro buraco, não permaneça no mesmo buraco, sabe? E esse buraco já está aí há muito tempo. Essa pessoa que você persegue e que não te quer já está aí há muito tempo. Essa droga que você usa para fugir já está aí há muito tempo, cara. Vamos jogar isso, vamos soltar para o novo chegar. Vamos dar oportunidade para a nossa vida mudar, porque é uma receita de bolo. Se você bota os mesmos ingredientes, que tipo de bolo vai sair no final? Desculpa, eu tô pingando, porque, enfim, eu tenho que fechar tudo, eu tenho que desligar o ventilador, mas tudo isso é por vocês e por mim. Esse canal eu comecei num período muito conturbado da minha vida. Por um tempo ele foi meu escape de ideias e de pensamentos. Com certeza eu já falei muita besteira por aqui, porque eu me vi sendo tolo por muito tempo. Achando que era sábio, achando que sabia o que estava fazendo, mas na verdade eu só estava indo para o caminho da morte, o caminho largo que oferece tudo, né? Mulheres, festas, bebidas, drogas. Só que
também te dá um grande buraco aqui dentro, que só é preenchido, cara, de verdade, com o toque da essência, o toque da centelha que existe aí dentro. Aí dentro de você, sim, aqui, escondido. Tem uma parábola que eu gosto muito, que diz que Deus escondeu os segredos do universo no lugar que o homem nunca procuraria. E que lugar é esse? Dentro dele mesmo. Porque a gente sempre está olhando para fora, a gente sempre está olhando para a grama do vizinho, mas o que importa, o tesouro de verdade está escondido em você. Você sabe de tudo, você tem todas as respostas para a sua vida, porque você é parte de Deus. Mas o mundo não quer que você saiba disso. O mundo quer te dar mais um show para você curtir, se embebedar e esquecer que na segunda você tem que voltar pro trabalho de merda que você não gosta. O mundo quer que você acredite que essa vida automatizada, fazendo a mesma coisa todas as semanas, é o normal, só que não é. Ah, cara, o poder que Deus pode te dar é tão imenso, as abundâncias que Ele tem para você são tão inacreditáveis que você nem imagina. Você pode crer que você já é rico, mesmo tendo nada, mas se você acreditar, se você seguir o caminho que você tem que seguir, a retidão, a justiça, se você for sincero, se você buscar a sabedoria, eu duvido que você não muda de vida, cara. Eu duvido. Agora, se você quer ser igual a todo mundo, tudo bem. Vai lá, acha que traição é normal, acha que usar droga toda semana ou todo dia, como eu já fiz durante grande parte da minha vida, é normal. Porque todo mundo faz, não é mesmo? Ah, se eu escutasse mais a minha mãe e meu pai dizendo que eu não sou todo mundo, realmente eu não sou todo mundo, eu sou eu. E você é você, cara. Você é precioso para Deus e adivinha, Ele quer que você faça a sua obra nesse mundo. Se você conseguir se alinhar a essa essência e seguir as suas instruções, tudo vai se abrir para sua vida.